Bem, bom dia a todos. Vamos dar início então à nossa aula que, seguindo aos regimes de bens, que terminamos ontem com a separação chamada obrigatória, que agora é facultativa para os maiores de 70 anos, com a união estável. A união estável é um instituto que pode ser definido por dois momentos históricos, antes e depois da Constituição de 88. Essa história tem dois capítulos bem definidos, antes e depois da Constituição de 88. Isso por quê? Isso porque a Constituição, no artigo 226, parágrafo 3º, vai trazer a proteção à família que decorre da união estável. A união estável sofreu resistência social e jurídica por décadas. E por que a união estável sofreu resistência social e jurídica por décadas? Primeiro, porque numa visão religiosa, quem não casa comete pecado. Aquele que se deita com uma pessoa sem estar casado comete pecado. E, portanto, os que viviam juntos sem o matrimônio, como a gente chama o sacramento do matrimônio, cometiam pecado. Isso é um problema religioso. Um segundo problema é um problema que não é necessariamente religioso, social. As pessoas entendiam que aqueles que conviviam sem estarem casados eram pessoas de moral mais menos rígida, uma moral mais liberal, uma modernidade, e muitas vezes, e eu estou falando dos anos 80, estou falando dos anos 50, se dizia, pelo amor de Deus, João e Maria moram juntos e não se casaram. Naquela conversa das tias ao café, tudo fazia, hoje fala, João e Maria se casaram, tudo faz, já se casaram sem morar junto antes, que erro, hein? Era melhor fazer o test drive. Mas nos anos pré-Constituição, morar juntos sem estar casados socialmente era uma coisa tida como não desejada, como uma coisa de pessoas menos sérias. Agora, o outro problema da proteção da união estável não é só o religioso e nem só o social, é o jurídico. E por quê? Porque eu lhes disse na primeira aula de direito de família que se eu não regulamento modelos familiares fora do casamento, e só o casamento como monopólio da família, evidentemente que quem não casa não é família, naquela lógica concentradora do casamento como único modelo de família. E, portanto, todo mundo que não se casa não é família. E se não é família, não há briga matrimonial. Claro, nós não somos família, vocês são qualquer coisa. Seria mais ou menos como hoje, dois namorados, todos de companheiro e companheira, brigarem no patrimônio. Ninguém, não tem sentido isso no direito civil. Naquela época, quando o Estado não era família, então não se briga por patrimônio. Portanto, não o reconhecimento da união estável como família é uma forma de concentração patrimonial do século XIX, do século XX, até grande parte do século XX. Agora, eu acho que tem aqui um outro ponto também muito interessante sobre a união estável. Quando o Código 16 falava de pessoas não casadas que mantinham relações, ele usava o termo concubina do homem casado. Portanto, historicamente, para o sistema jurídico, a família era casamentária e os homens casados que tinham uma relação extraconjugal tinham uma chamada concubina. E
que o Código Civil de 16 cuidava de não dar direitos a essa mulher que era a amante do homem casado. Por exemplo, eu não podia nomear no meu seguro de vida como beneficiária a minha concubina, porque eu era casado. Por exemplo, era proibida, nula, a doação de bens à concubina. Eu estou sempre olhando essa palavra como amante do homem casado. Em certo momento histórico, depois isso foi mudando. Isso é o que eu estou falando, voltando lá para os inícios dos tempos. Eu não podia reconhecer o filho que eu tinha com a minha concubina, com a minha amante. Portanto, a ideia, Laís, é que existia uma família, que era a do casamento, e quando o homem tinha uma relação extraconjugal, era com uma amante. E que, portanto, o sistema não admitia direito nenhum para esta amante. Esse é o texto literal do Código 16. Qual é o problema prático desse texto literal do Código 16? Tratar toda a relação extraconjugal como um homem casado com uma amante. É que o Código 16 não previu o seguinte: eu posso ter duas pessoas solteiras em 1918 que são anarquistas, graças a Deus, optam por não se casar porque não acreditam no casamento civil, moram juntos, não têm entendimento matrimonial, têm filhos, mas não se casaram. O Código Civil ia chamar essa relação de concubinato, a mesma como aquela do homem casado que tem uma amante. Não havia uma segunda categoria. Não era assim, casamento, alguma coisa e concubinato. Tudo que não era casamento era concubinato. Inclusive o homem solteiro e a mulher solteira que moravam juntos. E daí o Código dizia a mesma coisa: não pode doar para a concubina, não pode deixar seu filho para a concubina. Mas eu sou solteiro, não importa, você não casou, ela não pode ter direitos. Esta situação, ela atrasou o reconhecimento do que nós chamamos de união estável por uma razão simples. O direito adotou essa postura dual: ou é casado, é família, ou não é casado, não tem nada. E nesse sistema dual, de não é família, não tem nada, todo um grupo de pessoas que não estavam necessariamente na mesma situação, não era família e não tinha nada. É muito interessante o tempo que durou para a doutrina conseguir perceber que quem não estava casado não necessariamente tinha uma concubina, que era uma amante do homem casado, como os dois solteiros que moravam juntos. O direito, eu gosto de falar isso para vocês entenderem. Quem está julgando hoje no STJ são homens e mulheres de 65, 70 anos. Bem, vocês têm que entender que eles não nasceram nem com telefone celular e nem com Google. Então, são pessoas que vêm de uma cultura pela qual, historicamente, ou se casavam ou não se tinha nada. Como é que eu consegui romper com esse dualismo? Só tem dois, ou preto ou branco. Como é que eu fui graduando? Existem pessoas que não se casam porque não querem. A doutrina começou a perceber que havia, por óbvio, por parte dos homens, uma coisa interessantíssima. Porque se os homens, não estou dizendo agora, para fazer um parênteses, homem casado que tem uma amante, estou dizendo uma pessoa solteira que junta com uma pessoa solteira, um homem e uma mulher. Aquela união durava, eles tinham filhos, os dois solteiros, ou um viúvo, normalmente era um viúvo e um solteiro, tá? Era assim. Tinham filhos, e chegava uma hora, depois de 20, 30 anos, que ele, homem, dizia para ela: não quero mais. Ela dizia: bom, e quais são os meus direitos? Ele respondia: nenhum, nós não casamos. E o que acontecia na prática? Os homens, não se esqueçam que antes dos anos 60, as mulheres não tinham saído para o mercado de trabalho, muitas ainda eram as mulheres do século XIX, as donas de casa, cuidavam do marido dos filhos. Essas mulheres ficavam 20, 30 anos numa união com o homem, que o código chamava de concubinato, e terminavam sem nada, sem alimentos, sem patrimônio, sem nada, absolutamente nada. E se ele morresse, claro, elas também não recebiam nada, porque não havia família. Então a doutrina brasileira foi construindo direitos em favor, eu vou usar só a linguagem da época, para vocês depois atualizar a linguagem. Direitos em favor dos concubinos.
linguagem da época, anos 30, 40, 50, tá? Até chegar nos anos 60. E quais são os direitos que a doutrina foi construindo em favor dos concubinos? O primeiro direito que a mulher ganhou, e foi uma vitória histórica e ultra relevante para as mulheres, é que a jurisprudência deu para as mulheres o chamado direito de remuneração pelos serviços prestados. Ou seja, a mulher que cuidava da casa, dos filhos e do marido, tinha direito a uma indenização por serviços prestados à família. E era muito interessante que os julgados diziam: esse direito não é um direito de remuneração por préstimos sexuais. Não é porque dormiram juntos, é porque ela cuidou da casa, dos filhos, etc. Para evitar exatamente a ilicitude do objeto. E como na vigência do Código de 16 a prescrição era vintenária, essa mulher acabava ganhando, por exemplo, 20 anos de salários por trabalhar na casa. Se eu dizer esse mano, isso é um absurdo. É tratar a mulher como empregada doméstica. Claro que isso em 2025 é um absurdo, em 2000 é um absurdo, em 88 é um absurdo, mas em 1960 era um grande mérito, porque ela sairia sem absolutamente nada. Essa construção da jurisprudência garantiu a ela sair da relação com um mínimo de patrimônio para que ela possa tocar a vida dela. Então a primeira remuneração era por serviços prestados. Mas é interessante que o primeiro avant-garde, o primeiro direito a reconhecer direitos de família, aqui no direito civil não chama de família, é o previdenciário. O previdenciário está sempre na frente do direito civil. E o INSS, na época do INPS, ele começa a reconhecer direitos previdenciários às pessoas não casadas. Enquanto no civil eu ia para essa indenização por serviços prestados, a Previdência admitia relações não ilícitas, portanto, lícitas, entre homens e mulheres não casados. É dessa época da denominação que eu vou chegar, no professor do Dr. Edgar de Moura Bittencourt. Exatamente isso que eu vou chegar agora. Num segundo momento, as mulheres pediram mais. Eu não quero indenização por serviços prestados, porque eu trabalhei aqui na casa. Eu quero uma parte do patrimônio que está em nome dele, que eu ajudei a construir. E aí, o STF, qual que é a súmula da divisão entre os concubinos? Eu sempre esqueço. Eu acho que é 380, Lê. Dá uma olhadinha. O Supremo, também de 64, editou uma súmula permitindo partilha de bens entre concubinos. Estou usando só linguagem da época. Entre concubinos. E a súmula 380 permitia a partilha. O que ela dizia, né? 380? Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Exigindo o quê? Para que houvesse partilha dos concubinos, não casados. Sociedade de fato e prova do esforço comum. Os senhores e senhoras vão concordar comigo que se eu vou tratar a união concubinária à luz da súmula 380 como sociedade de fato, que direito eu estou trabalhando? Obrigacional ou família? Obrigacional. E que, portanto, cabia à mulher que pretendia ter uma parcela dos bens que estavam no outro marido, provar que contribuiu. Como ela provava que ela contribuiu para ter direito a uma participação sobre os bens do marido? A prova mais fácil, e se fosse o caso, era dizer: meu pai me deu um dinheiro, eu usei esse dinheiro na aquisição junto com ele de uma parte daquele patrimônio. Ou eu fiquei fazendo brigadeiro para fora, juntei uma poupança e comprei um carro. Mas por que tem do seu marido? Porque até 62 a mulher nem era emancipada. Ela ainda era sujeita à vontade do marido. Então, ela precisava provar a tal da concubina, esforço comum.
trabalho, que trouxe dinheiro para cá. Só que daí, senhoras e senhores, olha como a gente de família fecha a aula de ontem para de hoje. Só que aí, senhoras, senhores, aconteceu um problema. Algumas mulheres foram ao judiciário dizendo assim: eu quero participação dos bens que o meu marido, que é companheiro, né? Então vamos usar o termo para pegar, concubino, comprou durante o concubinato, porque eu ajudei a comprar. O judiciário dizia: prova que a senhora ajudou. Então você não ganhou. O esforço aqui não se deu mediante paga, se deu mediante trabalho. Eu trabalhei em casa, eu cuidei dos filhos, eu cuidei da família, e portanto eu tenho uma parte sobre o patrimônio dele, não porque eu dei dinheiro, não porque eu contribuí financeiramente, eu contribuí com o trabalho doméstico. E aí a jurisprudência criou a ideia do chamado esforço comum presumido, em que, Felipe, eu não saía do direito das obrigações, não saía, que a sociedade de fato, tanto que as ações e brigas entre concubinos não ia para a vara de família, ia para a vara civil, que não era família. Só que a jurisprudência admitiu a ideia de que a mulher concubina, que não trabalhava, mas que cuidava dos filhos da família, tinha uma participação sobre os bens por esforço comum indireto, não direto, não indireto. Bom, isso foi uma revolução, certo? Para quem não tinha nada, para ter parte do patrimônio do homem, do concubino, isso foi uma revolução. E a súmula 380 do STF veio tendo essa leitura, vamos dizer assim, modificada pelo passar dos anos, e chegamos em 1988. Chegamos em 1988, as mulheres, vou citar o nome da associação, que o tempo passa, isso está pagado. Quando eu tive aula de família em 92, 93, 94, não sei, era construção de 88, todo mundo citava as juízes. Hoje ninguém mais sabe nem que elas existiram. Aliás, uma delas, grande amiga da minha, já falecida, da minha professora, da Tereza. A Tereza contava bem isso. Na Constituição de 88, um grupo de mulheres, chamado Mulheres de Carreira Jurídica, se organizaram para trabalhar junto ao Congresso Direito das Mulheres na Constituição. A Águida Barbosa, a grande amiga, fazia parte desse grupo de estudos. Era um grupo de estudos para trabalhar junto ao Congresso, ao Constituinte. E tinha uma professora, a Florisa Delucci, que já faleceu há alguns anos, que era uma das que capitaneava esse grupo. E foi ao Congresso para discutir direito das mulheres. E qual que era o grande problema do direito das mulheres nessa altura? Era a não previsão funcional da família senão a casamentária. Não existia outra família senão a casamentária. E aí, nós tivemos uma grande briga das mulheres contra os juristas cristãos. Uma briga, cada um queria uma coisa. As mulheres queriam que a Constituição dissesse: é família, a família da universidade. E os juristas cristãos queriam que a Constituição dissesse: não é família, senão é casamento. Era uma briga de opostos, inconciliáveis. E aí, então, saiu a solução constitucional. Só vou fazer um parênteses. A luta, para citar o combinado comigo, a luta pelos direitos dos concubinos, e até 88 eu vou usar concubinos, depois vou passar a usar companheiros ou conviventes, que é o termo atual. A luta pelo direito dos concubinos, ela não começou em 28 e 88, certo? Foi um processo histórico de construção de direitos. Não é que de um dia para a noite, algo que é não família, vira família, e antes é como se nada existisse. E a doutrina teve um papel preponderante nisso que vai desembocar, eu vou voltar daqui a pouco, ao debate constitucional de 88. Qual foi o papel preponderante da doutrina? Um livro
escrito por um então desembargador, anos 60, 1960, aqui do TJ, São Paulo, Edgar de Moura Bittencourt. Edgar de Moura Bittencourt escreveu um livro chamado Do Concubinato. Ele era tio do meu querido amigo e pai da professora Mariângela, do professor Magalhães. E o Magalhães me contou mais uma vez essa história, que quando ele publicou o livro Do Concubinato, a avó do Magalhães, portanto mãe do Dr. Edgar, num almoço de domingo, dá uma reprimenda no filho, diz assim: filho, você for publicar uma obra sobre concubinato, na nossa família não tem essas coisas, pelo amor de Deus, vão achar que nós estamos corrompendo o sistema. É um horror pensar que alguém ia defender o concubinato. Era uma coisa assim, extremamente desagradável. Mas ele só não teve coragem e publicou essa obra. Hoje está no selo por um real ninguém comprar. Do concubinato. E o que ele fez nessa obra? Ele construiu os passos para a gente chegar no debate do 88. E quais foram esses passos? Ele disse: vamos devagar. Nem toda família, nem toda relação entre homem e mulher que não se casaram, nem toda é igual. Nós podemos ter realmente um homem casado com uma amante, como está no Código Civil. Nós podemos ter um viúvo, uma viúva, um solteiro, uma solteira, que estão juntos e não se casaram. Então ele trilhou um caminho que até 94, quando eu tive aula de família, ainda estava em voga. 96 depois veio a lei nova, que foi o seguinte caminho: existem dois tipos de concubinato, o puro e o impuro. O concubinato impuro é o das pessoas impedidas de se casar, que não se casam porque não podem. Exemplo do Código 16, o homem casado que tem uma amante. É óbvio que a ideia varia para a mulher casada que tem uma amante, mas toda a construção era para a amante no Código 16, tá? Um homem casado tem uma amante. Dois irmãos que vivem como se casados fossem. Incesto. Isso é concubinato impuro. Toda vez que eu tiver uma relação entre um pai e uma filha que imita relação conjugal, incesto. Toda vez que eu tiver uma relação impedida, que o Código Civil traz um impedimento patrimonial, é concubinato impuro. E aí, sendo impuro, os direitos são zero, não é família. Por outro lado, aqueles que podem se casar e não se casam, têm o chamado concubinato puro. Por exemplo, um homem viúvo que está morando com uma mulher solteira. E estas pessoas que podem se casar, mas não se casam, e que têm o concubinato puro, constituem família e devem ter direitos de família. A partir dos anos 60, portanto, a palavra concubinato, que no Código Civil era para só um caso, o homem casado com o amante, passou a ter derivação, porque vem o adjetivo. Se o concubinato fosse impuro, sem direitos. Se fosse puro, a doutrina simpaticamente achou que era hora de conceder isso. E foi aí que, em 88, quando nós nos deparamos com a Constituição Federal em trabalhos, ainda não existia, as mulheres de carreiras jurídicas, citei a doutora Florisa Veruti, e muitas outras, chegaram com os juristas cristãos e disseram: nós vamos ter proteção à família do meu Estado. Não, mas o meu Estado é concubinato. Não, mas o concubinato tem dois tipos, o puro e o impuro. E nós vamos proteger a família do concubinato puro, que pode se casar, mas não se casa pelo que quer. E não vamos mais chamar de concubinato. Aí rompeu-se com o nome concubinato de vez. Porque concubinato vem do grego e do latim, concubos, que quer dizer deitar-se com, manter relação sexual com. Portanto, o termo concubinato, ele é pejorativo na sua origem, porque ele quer dizer alguém com quem eu mantenho relações sexuais. Está muito longe de ser família, alguém com quem eu mantenho relações sexuais. E, portanto,
as mulheres de carreira jurídica ganharam uma parte dos seus esforços e perderam outras. Porque o artigo 226, parágrafo 3º, vai dizer que é reconhecida para fins de proteção do Estado a entidade familiar, nós chamamos de família, entre o homem e a mulher, que não são impedidos de se casar. Basicamente isso. E aí veio a parte final do dispositivo, vírgula, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. O 226 tem, parágrafo 3º, uma vitória das mulheres de carreira jurídica que subiu o nome concubinato e houve proteção constitucional do união estável. Então tem uma vitória das mulheres de carreira jurídica. E uma vitória dos juristas cristãos, porque não chamaram de família, chamaram de entidade familiar, e porque tem a última parte, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. O que dá a entender que o união estável está abaixo do casamento. Então, eu facilitar a conversão é porque algo vale menos do que o outro. O a ser convertido vale menos daquilo que eu acabar convertendo. O destino da união estável é ser convertida. Tudo bem? A partir daí, portanto, para o antigo concubinato puro, eu já não uso mais concubinato, eu uso união estável. E a partir de então, os antigos concubinos de concubinato puro passam a ser denominados companheiros ou conviventes. Os dois nomes estão presentes na doutrina: companheiros ou conviventes. Companheiros, do latim cum panem, dividir o pão. Eu sempre achei conviventes, aliás, o termo que o código usa, muito mais companheiro, muito mais simpático do que conviventes. Mas na reforma, agora a Comissão de Família optou por deixar o nome conviventes. Mas se lerem conviventes ou companheiros, saibam que vale a mesma coisa em termos jurídicos. São os que estão no união estável. E aqueles que antigamente chamávamos nós de concubinos, de concubinato impuro, nós hoje chamamos só de concubinos sem nenhum adjetivo, porque não tem mais puro e impuro, tem união estável e concubinato. Portanto, o antigo impuro hoje é concubinato, ponto. O antigo puro hoje é união estável, ponto. Então, não usem mais o adjetivo concubinato puro ou impuro. Ou é concubinato ou é união estável. Está claro isso para vocês? Não tem mais puro e impuro, porque a evolução da nomenclatura aboliu o chamado concubinato puro e o chama hoje de união estável. E, portanto, temos ou companheiros conviventes ou concubinos, se a relação for de concubinato. Bom, por que os juristas cristãos quiseram... Eu sempre fiz essa aula, eu vou trazer um livro para ler, um trecho do livro, nunca trago. Mas tudo bem. Por que eles deram o nome de entidade familiar? Eu disse para vocês nas primeiras aulas. Para não chamar de família. A ideia era, lá atrás, declarada pelo deputado Luiz Guimarães, eu copiei o livro, esse depoimento dele, na Assembleia Constituinte, não chamar de família, e sim de entidade. Porque família mesmo é do casamento. Essa outra aí, que é o união estável, merece proteção. Mas não porque é uma família, porque é uma entidade, uma coisa menos. Havia uma valoração do casamento maior que dessa entidade. Por isso nós chamamos de família, chamamos de entidade. O que eu já lhes disse hoje é uma bobagem, certo? Porque se família ou entidade familiar, o conceito é exatamente igual. Portanto, é um termo que não faz sentido ser utilizado hoje. E a segunda, devido à lei facilitar sua conversão em casamento, demonstra que a união estável é um passo para eu chegar no paraíso. Eu estou no purgatório. Chegar no paraíso é só casando. Enquanto isso, eu estou lá devendo a lei facilitar a conversão em casamento. Ou seja, vamos pensar num caso concreto, de um aluno aqui na sala que mora com uma aluna que estuda física, estão juntos no união estável, vamos supor, certo? A lei olha para eles e diz assim: vocês têm direitos, mas o que eu almejo é que um dia vocês se casem. Portanto, eu vou. Isso é a leitura de 88, hein? Não é de hoje, pelo amor de Deus. Senão eu vou dizer que o Simão está dizendo isso. Mas, para ter
proteção, fiquem assim. Mas para ter proteção, casem-se. É a proteção. Ou seja, direitinho e direitão. Então vocês estão aí juntos? Estamos. Quais direitos nós temos? Eles perguntaram em 88. Eles diziam assim, bom, que direitos vocês têm? Vocês têm direitos. Não, mas quais? Qual direito eu tenho? Tenho alimentos? Tenho partilha de bens? Tenho sucessão? Só eu não sei. Não tem lei que diga, mas eu vou te dar direito previdenciário. Mas isso já tinha antes da Constituição? Não, mas não sei. Então veio a lei para dar direitos civis ao companheiro e à companheira. 8971/94. Essa lei é de 29 de dezembro de 94. E quando veio a lei 8971/94, foi o último ato do presidente Itamar Franco, entre o penúltimo e o último pão de queijo que ele comeu no Palácio da Alvorada. As más línguas diziam, dos anos 90, que ele fez aquilo porque ele tinha uma união estável e ele queria oficializar essa união estável e, portanto, ele aprovou a lei 8971/94. A lei 8971/94, ela começava no seu artigo 1º definindo o que é união estável. E essa lei é tão forte que até hoje, na semana passada, me pergunta se não precisa do prazo de 5 anos para ter união estável. Não precisa. Mas na lei de 94, precisava. Então a lei de 94, ela vai no artigo 1º dizer o seguinte, que a união estável só se dá após 5 anos de convivência. Aliás, era no molde do sistema previdenciário, tá? Exigia 5 anos para ter união estável, no molde previdenciário. Mas a 8971/94 é muito interessante, ela diz assim, 5 anos para ter união estável. Então, em tese, como eu lhes disse, com 4 anos, 11 meses e 29 dias, eles podiam fazer um bolo para comemorar que não haverá união estável. E no dia seguinte se separam. Mas, se eu tivesse filhos, não tinha prazo. Ou seja, olha que loucura. Quem definia se era ou não união estável, basicamente era ter filhos. Se eu estivesse com ela por 9 meses, no dia que ela engravidou, até o dia que a criança nasceu, eu tinha união estável se nascesse uma criança. Se nós optássemos por não ter filhos, nós precisávamos esperar 5 anos. Então a decisão de ter união estável ou não era nascer uma criança. Isso é uma completa idiotice. Porque ninguém é mais ou menos família porque nasce filho, certo? Eu posso ter uma relação totalmente eventual de nascer uma criança e não ser família, ou uma relação longeva e não terem filhos por opção do casal. Ou seja, nascer filho nunca foi razão para ter família. Mas dizia o legislador de 94, não se esqueçam, tá? É naquele tempo que a galinha tinha dente, tá? Que o Brasil ainda ganhava a Copa do Mundo, vocês têm uma ideia. O Brasil ainda ganhava a Copa do Mundo. O Brasil tinha 7-1 da Alemanha. Era outro tempo, tá? Não tinha internet, ninguém falava de fechar o centro de São Paulo, era outro tempo. O ônibus parava ali, não ali. Era aquele tempo, menino tempo. Daí o que acontece? Naquele tempo, se nasce uma criança, você não cria família, senão ele vai ser um pai social. Então nasceu a criança, aquilo vira o meu estado. Se não nascesse criança, precisava de 5 anos. Então você tinha que fazer a conta, né? Quero virar família? Tenho filho. Se eu não quiser virar família, eu espero 5 anos, um pouquinho antes eu vou embora. Tipo o direito romano, as 3 noites fora de casa para cumprir a manos humanitárias. Bom, essa lei, quando a turma ouviu essa lei, falou assim, isso aqui é quase bizarro. Primeiro que a lei faz aquele sistema de escrever o companheiro ou a entre parênteses, quer dizer, é uma técnica legislativa absolutamente precária. Bom, quais direitos esse companheiro ou essa companheira teriam se ficassem 5 anos juntos ou se tivessem filhos antes disso? Direitos sucessórios. A lei de 94, 8971/94, ela vai dar direitos sucessórios aos companheiros. Basicamente o que ela vai fazer é pegar os direitos que ao cônjuge superstite, viúva ou viúva, superstite, os direitos que eram garantidos no artigo 1611 do Código de 16 e transferi-los para os companheiros. O mesmo direito. Basicamente o seguinte: se eu morro com descendentes, no casamento
não precisa tomar nota disso, isso nós vamos ver depois na aula de sucessões propriamente. Os bens vão para o descendente. Se eu pongo sempre descendente com ascendente, os bens vão para o ascendente, tanto no casamento quanto no união estável. Em 94, o companheiro ocupa o terceiro lugar na vocação hereditária, como já era do cônjuge. É uma regra igual do casamento para o união estável. E mais do que isso, no Código 16, mas também não anotem isso, vou explicar com muita calma, o cônjuge sobrevivente. 1611, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Se não casado pela comunhão universal, era usufrutuário dos bens do morto. Daí tinha usufruto da metade, usufruto da quarta parte. Para o não estável, os companheiros ganharam o mesmo direito. Eu copiei o que estava no código para os cônjuges para os companheiros. Com uma exceção, que eu não copiei. O direito de habilitação, que no código era dos cônjuges e não era dos companheiros, que a lei não trouxe. E aí, a lei de 94 vai trazer um artigo que é a verdadeira malignidade hermenêutica. Você não entende o que ele quer dizer. O que diz o artigo? O senhor está vendo outras coisas, não? A reforma do código. Tá bom. Cadê o artigo? Cadê o artigo, Ale? 1611? Não, artigo 3º da 8971/94. Esse artigo é o artigo da malignidade hermenêutica. O que ele diz, o artigo 3º? Quando os bens deixados pelo autor da herança resultarem de atividade em que haja colaboração do companheiro, terá o sobrevivente direito à metade dos bens. Lê de novo, Ale, por favor, com calma. Quando os bens deixados pelo autor da herança resultarem de atividade em que haja colaboração do companheiro, terá o sobrevivente direito à metade dos bens. Se, quando da morte do companheiro ou da companheira, eu provar que o outro teve colaboração na aquisição daqueles bens, ele tem a metade. Mas para o só assim, ó. O que a lei cria é uma meação após a morte. Tecnicamente é isso. Quando morre, surge uma meação que até então não existia. Desde que o companheiro prove que ajudou a contribuir com aqueles bens. Meação que surge na morte. Não é isso que precisaria ler. O terceiro não é específico, que é no momento da morte, que eu vou ver se ajudou, colaborou ou não colaborou. A doutrina olhou para isso e deu risada. Disse assim, isso é ridículo. Porque vamos lá. Se o companheiro contribuiu com aquele bem, não é no momento da morte que ele vira dono da metade, porque já contribuiu, ele é dono da contribuição. E a doutrina tem que dar um bypass, porque senão você quer o seguinte, gente. Vamos supor que esteja um estado há 50 anos com a mesma mulher. Um dia chegou para ela e falou, querida, acabou. Em vida, ninguém morreu, acabou. Ela falou assim, mas eu contribuí. Não, mas como eu não morri, você não tem nada, porque eu não morri ainda, tem que esperar eu morrer. Bom, mas quando você morrer, acabou, não sabe? Aí então, coitada, dançou. E eu fiz isso agora, que eu vou morrer semana que vem, exatamente para deixar você sem nada. Repare, seria uma ilogicidade dar minha ação na morte e não dar minha ação na briga em vida. É ilógico isso. E a doutrina diz, isso não dá para ser interpretado assim. E esse artigo 3º, que não diz isso, foi interpretado assim. Provar o esforço comum, a companheira tem metade dos bens. Ou seja, não esperar morrer para ver se tem ou não. Provar o esforço comum, ela tem a metade dos bens. Não é o que diz a lei, tá? Eu li para vocês. A lei diz que é na morte. Aqui nós demos uma ajustada na lei para admitir meação em vida, mediante prova do esforço comum. Que esforço comum? O esforço comum presumido, tá? Aquele do trabalho doméstico, cuidar dos filhos. Não é esforço comum que ela deu dinheiro. Porque a lei fala em colaboração. Colaboração aqui é mais simples de entender. Quem cuida da família colabora. Então, nós, como doutrina, demos um bypass à lei e admitimos meação a partir do artigo 3º. Não é o que diz a lei. A lei diz meação pós-morte. A gente admitiu meação em vida. Só que essa lei teve pouco. Esse problema aqui foi rapidamente superado, porque essa é a lei da Beth Mendes? Não, o Vilaça, né? Que a lei que a Beth Mendes apresentou é a lei do Vilaça. Rapidamente, o Congresso se organizou, essa lei de 94, 29 de dezembro, para uma nova lei da União Estado, que é o projeto do professor Álvaro Vilaça, que virou lei. Essa lei, que é o projeto Vilaça, ela é de 10 de maio de 96. Essa lei é de 10 de maio de 96. Portanto, lá, se fizer uma conta entre dezembro, quando foi janeiro de 95, até maio
de 96, 1 ano e 4 meses, tivemos só a lei de 94. Daí veio a nova lei, que é a 9278/96. 9278/96. A lei de 96 começa, no seu artigo 1º, a derrubar a ideia de que a união estável exigia 5 anos ou fim. Derruba. Isso some do sistema. Apesar das pessoas até hoje afirmarem que isso existe porque não conhece o sistema, só um minutinho. Se as pessoas desconhecem o sistema, é porque elas seguem uma coisa que eu chamaria de, como chama? Inercial. Mas não existe mais 5 anos desde 96. E muito menos ter filhos. Agora, o que acontece com esse dispositivo? Se ele derruba os 5 anos e eu não preciso ter filhos, vocês vão dizer, qual é o prazo que eu tenho para ter o meu estado? Porque eu tenho mais 5 anos. E os termos da lei de 96 são união pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Portanto, eu troquei um paradigma numérico, 5 anos, que é mais fácil, em tese, de se provar, por um modelo aberto, público, contínuo e duradouro. Que vocês vão concordar comigo, que são adjetivos que não são necessariamente óbvios de se explicar. Então, os viúvos e viúvas, que eu brinco, afetivos da lei de 94, dizem que ela era muito melhor, porque 5 anos é um cálculo mais fácil do que público, contínuo e duradouro. Só que, por outro lado, a lei, vocês concordam comigo, era muito curiosa. Se eu me casasse, casamento, no minuto seguinte eu estava casado, não precisava estar público, contínuo e duradouro. E na união estável, eu precisaria de 5 anos para estar com efeitos físicos. Ou seja, no casamento imediato, na união estável, eu 5 anos para ter efeito familiar. A doutrina criticava muito esses 5 anos. Porque qual que é a diferença entre 5 anos e 4 anos, 11 meses e 25 dias? Nenhum. Só que daí um estava no união estável e o outro não dava. Por isso que a doutrina gostou tanto desse, vamos dizer, sistema aberto, união pública contínua e duradoura com institutos de família. Se os senhores olharem o 1723 do atual código, é cópia, com alguma inversão dos termos, da lei de 96. Ou seja, o conceito de união estável no Brasil, de 96, vige até hoje por meio do Código Civil. Se nós tivéssemos achado tão desastroso o desaparecimento dos 5 anos, podíamos no Código Civil de 2003 voltar com os 5 anos. Mas não, nós seguimos a lei de 96. A união estável não tem prazos, ela é a união pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Muito bem. O que é uma união pública? O que é uma união contínua? O que é uma união duradoura? E o que é o objetivo de constituir família? Público é o que se opõe a oculto. O oculto, o escondido, o dissimulado, é aquilo que não é conhecido pelas pessoas. Por que a doutrina usa o termo público para se opor ao termo oculto? Porque a velha forma romanceada do concubinato, Jorge Amado, romanceada. O que acontecia na Gabriela? Ele ia até a casa da amante, concubinato. Quando o sol estava já posto, era noite, já havia passado no crepúsculo, ele batia 3 vezes na janela, ela abria a janela, ele pulava
passavam a noite se amando, e antes do sol levantar, ele desculava. Isso é oculto, isso é o escondido, a sorrelfa, a socapa, é o contrário do público. Por isso que, quando a Julieta acorda e o Romeu acorda, depois daquela noite, o Romeu e Julieta, depois daquela noite, que foi uma noite de amor única, mas que pareceu a eternidade, certo? E que ele diz, é o canto da cotovia, ela diz, é o canto da cotovia, Lark, eu preciso ir embora. Ele diz, não, é o canto do nightingale, que é o roxinol, que só canta à noite. Podemos continuarmos andando, mas não, o sol já tinha subido. Dá o problema do oculto, porque durante o dia vira público, à noite que é o oculto, o escondido. É aquele caso que não é público. Querida, vou fazer um trabalho no interior de Minas Gerais. Trabalho nada, é férias com a amante. Ele vai para um hotel onde ninguém o conhece. No interior de Minas tem aquela relação oculta, que não é pública. Quem está com ele no Natal? A mulher. Quem está com ele no hospital? A mulher. Quem está com ele na festa familiar? A mulher. Pública. A outra é para o momento oculto, clandestino. Público versus oculto, versus clandestino. Contínua. Contínua é ininterrupta. Só quer perguntar sobre o público? Sobre o público? Fala lá, manda fala. Assim, no caso do Gugu, por exemplo. No caso do Gugu, o caso foi excelente. Que era oculto porque ele não queria. Não, mas o caso do Gugu é excelente porque vai dar várias considerações. Eu já falo do Gugu. O Gugu é um caso que eu acho fantástico. A Rose, né? A Rose. O caso do Gugu é genial. O advogado do caso do Gugu, dos filhos, é meu amigo pessoal. Eu adoro provocar o caso do Gugu. O caso do Gugu é um sucesso. Tem o caso do Gugu e o caso da Luísa Brunet. E um cara também pediu pra esse vídeo no Instagram. Sim, sim. O suposto companheiro dele. Agora vai ter uma fila, né? Se não foram dois, vão 5. Já morreu mesmo? Se colar, colou. A união tem que ser pública e tem que ser contínua, ininterrupta, sem pausas, sem break. Aquela coisa que o namorado vira para falar para a namorada, querido, vamos dar um tempo, vamos dar um tempo. Não deu estado, não é assim, vamos dar um tempo. Não se esqueça que o Código Civil e a Lei de 96 não imaginaram relações abertas, né? Que aliás está muito em voga hoje em dia. Cada um transa com quem quiser. Não, isso aqui é coisa séria, é família. Família não tem break. Vamos tirar férias conjugais. Então vamos fazer assim, nós vamos ficar no meu estado por 15 dias livres. 15 dias livres. Não, isso não é o meu estado, porque ela é descontínua. Então, aliás, o senhor tem um bom caso pensado, pessoal. O senhor não quebra a rotina. E quando o senhor tenta quebrar a rotina, ela fala, volta. É o meu estado. Não pode haver nenhuma interrupção. Se ficar, vem e volta, sabe aquela volubilidade no namoro? Isso não é o meu estado. Um dia estamos, um dia não estamos. Um dia estamos, um dia não estamos. Isso não é namoro. Isso não é o meu estado, isso é namoro. Ou não é namoro, é mero corpo. Bom, deixa pra lá. Bom, o que o Pedro quer saber? Público contínuo. E o duradouro? O duradouro é um grande problema. Como eu lhes disse, quando o Romeu acorda naquela noite de amor incendiária dos dois jovens, dos dois adolescentes, para ele aquilo era a duração de uma vida. Para mim, a partir dessa noite, eu comecei a viver. Não existia vida, Julieta, antes de você. Logo temos um meu estado, agora uma noite de amor feéreo na tórrida peoa, certo? O problema é que chamar uma noite de amor tórrida, de algo duradouro, é só no coração adolescente, certo? Porque por mais tórrida que tenha sido a noite, foi uma noite. Isso não é duradouro. O senhor acha duradouro, doutor João? O senhor está melhor, está com a cara doente ainda, está péssimo, está até verde. Fala, doutor João, quanto tempo é duradouro para o senhor? O senhor pode definir uma coisa duradoura, que isso é um namoro onde eu estava. Por exemplo, o senhor está quantos anos morando em São Paulo? 3 anos é duradouro? 3 anos é duradouro ou não é duradouro? Duradouro. 2 anos é duradouro? 1 ano é duradouro? Também é duradouro. Então 1 ano já é duradouro. 6 meses.
Inês não acha. O João acha. E o judiciário também não sabe. Se nem a Inês e o João sabem, quanto mais os juízes. Isso é sério. O conceito de curador é muito complicado. É um conceito muito complicado. O Vinícius disse, né? Que seja eterno enquanto tudo. Quem sabe a morte é angústia de quem vive. Quem sabe a solidão, fim de quem ama. Não estável. Oi? Vocês estudam mais. Mas está quase lá. O Jacó disse que ia servir para tão longo amor, tão curta vida, João. Tão duradouro. O Jacó era a vida inteira servindo Labão para casar com Raquel, ao invés de Lia. Acabou casando com as duas. Está lá. Então o duradouro é um problema. Você está no estado há quanto tempo? Morando junto, de que eu quero. Uns 5 anos, quer dizer, já é duradouríssimo. Porque 5 anos nós já passamos por 2 presidentes, 3 Copas do Mundo, já perdemos título, já tudo. 5 anos hoje é eternidade, é sério. Quem está junto há 5 anos hoje para pôr, estou junto pela eternidade. Porque eu tenho hoje boa. Hoje 48 horas é uma eternidade. E o judiciário não conseguiu, desde 96 até 2026, ano que vem, mas então o número redondo, dizer o que é duradouro. Não tem definição legal. Professor, mas mais ou menos me dá um número. Eu não posso dar um número porque não tem. Aliás, as pessoas que me consultam caso concreto, mais ou menos eu tenho um amigo, eu sei que mais ou menos, que mais ou menos está com a menina há mais ou menos 7 meses. Ele tem o meu estado? Eu falo, doutor, eu não sei se o senhor tem o meu estado. Não sou eu, um amigo, é sempre um amigo, nunca são as pessoas. Oi? Não, isso é um problema de segurança jurídica, que as pessoas não gostam. As pessoas gostam das coisas mais certas. Só que, pera só um pouquinho. Só que, para gostar das coisas mais certas, podem se casar, certo? Que daí tem que dar no início. Então, repare, eu não acho ruim não ter prazo, mas eu acho que é inseguro. Só que se eu sou pró-segurança jurídica máxima, eu me caso, eu não me junto. Ele acabou de falar que nem ele sabe o prazo, isso que ele está depondo aqui, é um problema dos processos. Porque você não tem certeza da sua data. E não é que você está querendo prejudicar ninguém. É porque o meu estado não tem um dia de início. Pode ter festa de início do meu estado, mas não é comum. O meu estado é um processo de vida, que as pessoas estão vivendo, gente. Ninguém para e fala assim, hoje eu estou no meu estado. Tá bom, pode acontecer, mas não é normal. Agora, hoje eu me casei, é normal. Tem uma celebração, tem uma escritura pública. Agora, como é que a doutrina acabou fugindo do duradouro? A partir do último requisito, que é o objetivo de constituição de família. Porque, repare, o namoro pode ser público? Pode. O namoro pode ser contínuo? Pode. O namoro pode ser duradouro, longevo? Pode. Então, como é que eu distingo o namoro do união estável? Com o último requisito. Objetivo de constituir família. E a partir dessa ideia, tecnicamente, se eu convivo com ele ou com ela como família, eu tenho uma união estável. É o chamado animus familiae. E aí o duradouro acaba ficando diluído na ideia se nós somos ou não uma família. Querem ver como? Querem ver como? Primeiro, morar sob o mesmo teto, morar junto, indica uma união estável? Ou seja, morar junto contrapõe o namoro à união estável? Não, porque namorados podem morar juntos. Não é necessário que eu tenha união estável porque eu moro junto. Eu posso ter namoro porque eu moro junto. Mas, pro judiciário, morar junto é um forte indício de união estável. Eu não estou dizendo que está correto, eu estou dizendo que é um indício. Tanto que a primeira pergunta para o porteiro é: que horas que o senhor entra no serviço? Às 8 da noite. Que horas que o senhor sai do serviço? Às 6 da manhã. Quando o senhor entrou, ele tinha entrado? Sim. Quando o senhor saiu, ele tinha saído? Não. Passou a noite lá. O juiz vai estar assim na hora. Dormiu lá. Então, dormir na casa da namorada
dormir na casa da namorada não é por si só união estável, mas o judiciário gosta de saber em que casa você dorme. Outra coisa, existência de indícios patrimoniais comuns. Por exemplo, na casa que minha namorada mora, ou meu namorado mora, eu ajudo a pagar as contas. Isto é interpretado como economia comum do casal, que ultrapassa o namoro. Eu pago o condomínio, você paga a empregada doméstica, por exemplo. Isso é interpretado como economia comum, ultrapassa o namoro. Há indícios mais fortes de união estável. Quando, por exemplo, eles têm uma conta conjunta, o que hoje é inusual, mas no passado, a primeira coisa que o casal fazia era ter uma conta conjunta. Para quê? Para gerir a economia da casa, despesas dos filhos. Conta conjunta. Depois, declarar como dependente junto ao seguro-saúde, porque namorado e namorada não são dependentes. Tem que ser companheiro ou companheira, conviventes. Depois, cadastrar no clube esportivo que frequenta o companheiro ou companheira como possibilidade de usar o meu título. Por último, por último vou falar qual é que é o mais cabal de todos. Por penúltimo, uma escritura pública de união estável. A escritura pública vai fazer presunção iuris tanto, presunção simples, de que existe união estável. As declarações particulares também. As públicas dão mais segurança, mas as particulares também. Vamos fazer um contrato no escritório dizendo: somos companheiros, somos conviventes. Mas o mais cabal, o mais evidente, é a velha história que eu conto desde os anos 1990, que eu encontro a Inês no shopping, sem vejo na faculdade. Ela estava de mãos dadas com um rapaz, que por acaso eu sabia que era noivo dela, porque ela já contou. Mas vamos supor que nós não soubéssemos. E vamos supor que eu tivesse aquela curiosidade absolutamente brasileira de saber quem é, para depois fazer a fofoca. Então eu vejo ela chegando de mãos dadas com o rapaz. Eu paro e olho, vou perguntar: olá! Ela faz aqui constrangimento: olá, tudo bem? Eu já dou um abraço: como é que vai, Inês, tal? Tudo bem. Quem é? Ela diz: meu marido. Ele responde: minha mulher. Eles se auto-identificam como companheiros. Daí eu pergunto assim: você casou? Ela fala: não, você está aula de família, quem mora junto é como se fosse casado. Eu nunca casei. Eu tenho uma união estável. Não tem papel, nós somos casados. Então o que a gente chama de casado de fato? Aqui no interior de São Paulo, não sei se a região de Piracicaba é igual, Pirassununga, né, João? Tem a cidade, mas se dizia: amaziado com fé, casado é. Ou seja, no fundo, eu me comporto como casado, sem papel. Isso é união estável. O problema é o seguinte: que pode acontecer nesse ato de eu ver a Inês com o correio montado, que eu não sei qual é o status jurídico, e pergunto: quem é? Ela responde: meu marido. E ele responde: minha namorada. Deu problema. Deu ruído na comunicação. Porque ela enxerga uma união estável e ele enxerga um namoro. É aí que dá problema. Porque eles não estão enxergando a relação com os mesmos olhos. Deve acabar no judiciário. A Inês vai pedir ligação dos bens dele, dizendo que ele é companheiro, e ele vai dizer que era simples amor. Que é hoje 100% das brigas de união estável são essas. Se ela não for união estável. Claro que 100% de exagero, tem algumas reconhecidas em que eu vou brigar pelo patrimônio. Mas em muitos casos, a briga é para saber se existiu união estável. E quando ela começou. Porque imaginemos que hoje a Inês que trabalha no mercado de capitais, está muito rica, ainda não casou. Ela adquire um belo apartamento para o futuro casamento. Inclusive leva o namorado junto para escolher, porque é a casa que eles vão morar. Ela quer que ele tenha um palpite. Só que ele, Durango, surfista, não tem dinheiro para contribuir. Ela fala: tudo bem, eu sou rica, eu trabalho com o professor Zé Marcelo, grana, não é civil que é pobre. É mercado de capitais, quer dizer, que eu nunca entendi o que é isso, nem o que é isso. Bom, e eu continuo fazendo fiança, né? Ele já fazia aval, agora é tudo eletrônico. A última vez que eu vi uma promissória, tem papel da papelaria, nem existe mais isso. Mas tudo bem, a senhora vai lá e compra o apartamento, tudo bem? E eu sou corretor de imóveis.
estou com a senhora. Você fala assim, bem, você gosta do quarto azul? Adoro, bem. Você gosta da cama rosa? Adoro, bem. No corredor ao vivo, tudo bem? Ah, então eu vou comprar. Vai lá e compra um apartamento. Dali a 6 meses se casam. Com festa, celebração, tudo. Casaram. Há o divórcio. Sabe qual é a primeira coisa que ela lembra? Que aquele apartamento anterior ao casamento dos dois. Não, mas como se casou no dia, em maio, esse apartamento foi comprado em janeiro? Não, mas é que antes nós tínhamos união estável do casamento. As ações são todas essas, para tentar meação de bens anteriores ao casamento, alegando união estável do seu casamento. Que não era namoro, era união estável. Daí tem que levar o corretor, como testemunho. Esse foi para o corretor. O senhor estava lá no dia que eles escolheram comprar um apartamento? Estava, sim, senhor. O juiz, né? Disse assim, e como é que eles se comportaram? O corretor respondeu, a resposta é ótima, normal, quer dizer, normal não resolveu nada. Não, mas eles pareciam namorados ou casados, quando eu vou dizer, sei lá, eu só sei que os dois gostaram de imóvel, o que eu tenho a ver com isso? Como eles se comportaram naquele dia? Então a senhora leva o corretor nesse, dica do professor Simão, fala assim, ó, namorado, não estamos em união estável, na proposta que fizer. O namorado assina assim, não tenho nada a ver com isso, porque namoro, não contribuí, sou surfista e vivo a vida doidada, entendeu? Porque senão, o pobre do corretor, o pobre do porteiro, o pobre do zelador, vão ter que testemunhar quantas noites a pessoa dormia na casa da pessoa. Então a pessoa vem do interior, vamos dar um exemplo, mora com a avó. Com a avó não dá união estável, que é impedimento matrimonial. Daí passa 6 noites da namorada. 6 noites da namorada. Paga as despesas da namorada. Fala para a namorada, minha mulher, você é mulher da minha vida. Vamos tomando nota. Fica mandando WhatsApp. Achei a mulher da minha vida. É com essa que eu quero terminar meus dias. Acabou. 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 União estável. Ah, mas não tinha um ânimo, família. Prove que focinho de porco na tomada. E mandam hoje, vocês mandam no WhatsApp declarações enormes. Antes de você eu não sabia o que era o amor. Agora que eu me encontrei, você mudou a minha vida. Eu era um triste homem, esfarrapado, e agora descobri a luz. Ah não, é só namoro. Pô, o que é isso aqui? Isso aqui é quase uma confissão paterno-filial, pô. Então, o WhatsApp tem que pôr mensagem que apaga, sabe o quê? Para não configurar o meu estado. Porque senão faz ato notarial e configura o meu estado. A senhora namora ou quer o meu estado? A senhora mora com quem? Com seus pais. E não passa metade da semana na casa da namorada. Vocês, todo mundo aqui na sala está no meu estado. Tem muitos que não estão. Como dizia o Jô Soares, tem pai que é cego, tem pessoa que é cega, acha que tem namoro, tem meu estado. E daí chega no meu escritório e diz assim, doutor, eu namoro há 45 anos. Puxa vida, que beleza, 45 anos, namoro. É o meu estado? Claro que não, pô. A gente mora junto, a gente viaja junto, ele criou meus filhos, aí tem conta conjunta, ainda dependente do seguro-saúde, no clube ele entra, mas é só meu namorado. Por quê? Ah, porque a gente não quer ter um estado. E daí vem a pergunta. Essa que é a pergunta do milhão. A união estável é um negócio jurídico ou é um ato fato jurídico? Eu preciso querer ter uma união estável ou eu posso ter uma união estável contra a minha vontade? Se eu me comportar como companheiro e companheira ou como convivente, não adianta dizer que eu não sou, porque a lei olha os sinais exteriores. A decisão não é minha. Se eu tiver uma união pública, contínua e duradoura e formar uma família, mesmo que eu diga que eu não sou, eu sou companheiro. Ou seja, a vontade não é maior que o fato. Então, vamos supor que esse jovem veio do interior, Ribeirão Preto, estava morando 6 dias com a avó e 1 com a namorada, agora está 6 com a namorada e 1 com a avó. Com medo de união estável, eles vão para o cartório, os dois. E declaram no cartório, nós não convivemos em união estável, tudo bem? Isso é uma prova que pode ser derrubada. Basta provar que eles conviviam em união estável. Não é que aquilo não vale nada. Claro que vale, é uma declaração do casal. Mas se houver prova mais forte de que aquilo não é verdade, vale a união estável. Por isso que as pessoas dizem assim, ah, então eu vou para o cartório, que as pessoas dizem assim, eu vou para o cartório, né, Ale? O cartório resolve tudo. Eu matei alguém, mas eu vou para o cartório e declarar que eu não matei. Estou livre, porque eu declarei no cartório. Daí as pessoas falam assim para mim, então vamos para o cartório fazer um contrato de namoro, para fugir do meu estado. Tá bom, faça o contrato, estamos namorando.
Eu, se eu sou juiz, eu decreto a união estável pelo contrato de namoro, porque quem namora não faz contrato, quem faz contrato é confundido a união estável. TJ acho que não, porque as pessoas namoram por contrato. Eu quero fazer uma pesquisa dos embargadores, quantos namoraram por contrato para validar o contrato? Eu vou fazer uma pergunta um dia. Então, o Pedro, que é um rapaz muito sério, fala para a namorada: eu quero namorar por contrato. Por quê? Porque eu quero. Eu acho que o namoro por contrato é mais claro, é mais lógico. Vocês decidiram quantos dias o senhor passa na casa dela, quanto ela passa na sua, quem paga a conta no restaurante, quem puxa a cadeira, quem paga o vinho, se viaja, se não viaja, e abre uma brechinha no namoro que pode, não estável não, de infidelidade. Uma vez por ano tem direito à vida solta. Daí o que acontece? Vai fazer um contrato de namoro. Amanhã os dois gritam, certo? Ela vai para o judiciário e diz: não, esse contrato não reflete a verdade. Nós tínhamos uma união pública, contínua e duradoura e era uma família. O que prevalece, o contrato ou a realidade fática? Por isso que eu digo que eu não estável. E sigo aqui, ninguém mais nem ninguém menos que Paulo Luiz Neto Lobo, professor Paulo Lobo. A união estável é um ato fato jurídico. Ah, mas o professor Junqueira disse que é negócio. Ah, mas Marcos Fernandes de Mello, incitado a responder ao Bunazar por e-mail, disse ao Bunazar que é negócio. O fato é o seguinte: o negócio jurídico que decorre da união estável do casamento é da parte patrimonial, que nós vamos ter acordos patrimoniais. Mas a existência do casamento da união estável não está no campo negocial. O campo negocial é patrimonial, tanto no casamento quanto na união estável. Mas ter uma união estável ou ter um casamento, melhor, ter uma união estável é um ato fato e não depende da vontade. Por isso que eu lhes disse que a união estável nunca é nula ou anulável. Ou ela existe, ou ela não existe. Ou ela produz efeitos, ou ela não produz efeitos. Mas união estável, nula ou anulável, é uma loucura. Porque os atos fatos jurídicos passam do campo da existência para o campo da eficácia, pulando da validade. Segundo aspecto que a lei de 96 trouxe, além dessa definição aberta de união estável, ela trouxe regras patrimoniais que estão no artigo 5º. O que diz o artigo 5º da lei? Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo a estipulação contrária em contrato escrito. Há, portanto, uma presunção de condomínio dos bens imóveis, não de comunhão. Depois eu vou uma hora explicar isso com mais calma. Eu acho que é esse artigo, Ale, pensando bem, e o Vilaça, que dizia assim: Simão, não diga que há comunhão na união estável. O que há é um condomínio, porque não há regime de bens entre os companheiros. O que me leva a falar várias vezes em condomínio e não comunhão no dia de família. Aquela discussão de ontem, no 5º ano. A lei do professor Vilaça dizia que os bens adquiridos são um condomínio. Por que não comunhão? Porque não há regime de bens entre os companheiros. Estou falando de 1996. Não há regime de bens. O que eles compram, com colaboração comum, é dos dois, num regime de condomínio. Ou seja, a lei de 96 permitiu que, por um contrato escrito, escolhesse um regime qualquer. Se não, o que eu comprei é meio amigo. Basicamente é isso que diz a lei de 96. Se não houver contrato escrito, o que eu comprei, meio amigo. Resolveu aquele problema da lei de 94, da meação pós-morte. Aqui está bonitinho. O que eu comprei, meio amigo. Não precisa esperar morrer nada. É meação em vida. Meação não. Condomínio em vida. Que a lei fala de condomínio. Ale, o que fala o artigo 3º e 4º fundamental? Dos deveres dos companheiros. O que diz aí? Os deveres. Tem o parágrafo 1º aqui. Segue. Não, tudo bem. Essa Não, tudo bem. Isso não precisa. Não. Segue. Só lê o artigo 2º. São direitos e deveres iguais dos conviventes. Respeito e consideração mútuos, assistência moral e material recíproca, guarda, sustento e educação dos filhos comuns. Os deveres da união estável de 96 são cópia dos deveres do casamento do Código Civil de 16, com uma diferença. Você viu aí que ele não fala em fidelidade, certo?
ele fala em lealdade. Então, para o casamento não estável, você pode fazer um espelho com uma diferençazinha. Onde o casamento fala em fidelidade, a união estável fala em lealdade. O que gerou uma dúvida nas pessoas. A união estável não exige fidelidade, quer dizer que eu posso ter várias uniões estáveis simultâneas. E o professor Vilaça explicou. A fidelidade é própria do casamento. Mas nós temos um gênero chamado lealdade, que tem lealdade em sentido estrito para a união estável e fidelidade para o casamento. Mas o efeito da lealdade e da fidelidade é exatamente o mesmo. Só que para o casamento eu chamo de fidelidade, para a união estável eu chamo de lealdade, que é monopólio de relação sexual. Monopólio. Relação sexual só com ele ou só com ela. É a hora que, literalmente, em análise econômica do direito, eu saio do mercado e passo para o contrato. Isso é bem análise econômica. Por que eu posso, todo domingo, ir até a banca comprar a revista Veja, mercado, ou assinar a revista Veja e receber todo dia em casa, todo domingo em casa? Qual que é a diferença entre o mercado e o contrato? É isso. A fidelidade e a lealdade, eu saio do mercado e entro no contrato. E, portanto, eu tenho o dever de manter o monopólio no consórcio sexual. Muito bem. E o artigo 7º deu o chamado direito real de habitação aos conviventes ou companheiros. O que diz o artigo 7º? Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nesta lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos. Primeiro vem alimentos, no caput, alimentos que o culpado paga ao inocente, nos exatos termos da lei do divórcio de 77, e o parágrafo? Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Obrigado, Ale. Portanto, o artigo 7º deu alimentos aos conviventes, no caso de rompimento em vida, direito de habitação, no caso do rompimento mortis-causa, extinção mortis-causa. Senhores, deveres iguais, alimentos igual, regime de bens muito parecido. No fundo, as duas leis, 94 e 96, acabaram dando aos companheiros o que eles tinham dado ao casamento no decorrer de décadas. No final, no frigir dos ovos, em 10 de maio de 96, a situação dos companheiros era idêntica até meio pesada. Era praticamente a mesma dos casados. Tudo bem até aqui? Ou seja, quando nós fechamos o ciclo, 88, proteção ao união estável, 94, primeira lei, 96, segunda lei, nós fechamos um ciclo em que todo mundo dizia, todo mundo sem exceção, casar ou não casar é a mesma coisa, que a proteção é idêntica. Se é verdade que não era exatamente idêntica, que não havia regime de bens na união estável, era muito parecida. Querem saber o que aconteceu na prática? De 96 até 2003, quando o Código entrou em vigor, foram 7 anos de absoluta, eu chamaria, tranquilidade social. Que se eu quisesse me casar, ou quisesse me unir estavelmente, eu teria os mesmos direitos. Claro que sempre se percebeu que a união estável não tem prova de início, às vezes não tem prova do fim, tem algumas confusões de prova, mas provada a união estável, os direitos são iguais. Não era, porque no casamento tinha comunhão, na união estável tinha condomínio, mas era muito parecido. Tanto que, nos anos 90, as pessoas diziam assim: para que casar se eu posso juntar e ter os mesmos direitos? Era irrespondível essa pergunta. Só tinha uma resposta: que quando você casa, tem data no começo e no fim, segurança jurídica. Quando você se une estavelmente, não há segurança no início e no fim. Mas para fins de direitos, era praticamente a mesma coisa. A ponto de um dos poucos
direitos que não tinha na união estável. Não, o sucessório estava no artigo 2º da lei anterior. Não, idêntico. Se você somar, você tem uma ideia, se você somar o artigo 2º da lei de 94 e o 7º da lei de 96, dava até mais direitos à união estável que ao casamento. Que daí eles tiram prova da doutrina, que as duas leis somadas davam mais direitos para o casamento e para a sucessão. Tinha um único problema que realmente não se conseguiu resolver com essas duas leis, que é o sobrenome. Porque a mulher casada, historicamente, deveria receber o sobrenome do marido. No segundo momento, tinha a opção de receber o sobrenome do marido. E no momento atual, os cônjuges escolhem se querem ou não receber o sobrenome do outro. Em 96, quando veio essa lei, não se mencionou o sobrenome. Então, o único problema que sobrou grave é se ele ou ela poderia receber o sobrenome do outro. Porque a lei de 96 não falou disso. Qual lei falava de concorrência? Oi? Qual lei falava de concorrência? Não. Concorrência dos companheiros, eu não sei se vocês estão ouvindo do Código atual. Aqui, o artigo 2º da lei de 94 e o 7º da lei de 96 igualaram ao 1611 do Código Civil. A concorrência veio depois. Então, senhores e senhoras, em 1996, até a vigência do Código, nós tivemos uma paridade entre casamento e união estável muito grande. Nunca foi idêntico. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um filho, eu estou falando até 2003, tá? Se eu tenho um filho que eu tive com a minha mulher, vocês sabem que ela levando ao registro civil a certidão de casamento, aquele filho é meu por presunção, porque eu sou casado com ela. Presunção, pater is est. Se eu estou em união estável com a minha mulher, nunca se admitiu levar o contrato de união estável para fazer prova da presunção. Eu precisava ir ao registro civil declarar que eu sou pai. O casamento, basta certidão. A mulher faz sozinha o registro. Na união estável, o marido, o companheiro, precisava declarar. Elas não eram idênticas. O sobrenome não é idêntico, mas eram muito parecidas. Bem, o que aconteceu então? Veio o Código Civil de 2002. Era esse o desenho até janeiro de 2003, quando entrou em vigor o Código Civil brasileiro. E o que aconteceu então com a união estável a partir da vigência do Código Civil? O Código trabalha no estável nos artigos 1723, 1724 e 1725. 1723, 1724, 1725. E também, em matéria sucessória, trabalhava no 1790, 1790, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo, tá? Mas trabalhava no artigo de sucessão, 1790. Na aula de sucessão eu vou mostrar para vocês o que dizia esse artigo, que agora é inconstitucional. O artigo 1726 trata da conversão da união estável em casamento. Sabe onde é que a gente precisa separar para eles? Vamos fazer isso na próxima aula. Todas as regras do registro da união estável e os efeitos quando registra no primeiro ofício, tá? Para a gente mostrar como é que isso evoluiu. E aí, 1726, da conversão da união estável em casamento. E o 1727 vai dizer o que não é união estável, o que é concubinato. Portanto, no frigir dos ovos, não são os únicos artigos do Código que mencionam a união estável, mas disciplinam de maneira, eu chamaria, forte, 1723, 1724, 1725 e o finado, 1790, que morreu, funcionou. Vocês vão de concordar comigo que a união estável, com toda essa complexidade que eu trouxe para os senhores até agora, precisa de um tratamento mais, eu chamaria aprofundado, porque ela não é um instituto simples, por tudo que eu contei para vocês até agora. E o código foi muito econômico na união estável. Foi muito econômico. E isso gerou uma centena de problemas.
problemas das mais diversas ordens e que não existiam entre 96, a última lei, em 2013. Eu vou tratar disso com vocês, da disciplina do código, na aula que vem. Mas eu queria dizer para os senhores o seguinte: a união estável, como forma de construção de família, ela, antes de tudo, é uma opção que cada um faz a sua própria vida. Porque, como eu brincava com os senhores, eu não posso ler aquela regra, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento, como uma ordem do legislador para nós, casa. Não, isso não pode. Porque casar com casar é um direito de autonomia privada mais pura. E cada povo disciplina a união estável com mais ou com menos direitos à luz do seu Congresso. Portugal, por exemplo, dá ínfimos direitos aos comprometedores. Nós damos direitos, vocês vão ver, se ela for registrada, com praticamente um casamento. Agora, uma reflexão filosófica com os senhores. Quando eu ainda estava na diretoria do International Society of Family Law, a gente fazia aqueles encontros anuais para discutir direito estrangeiro, era muito interessante que eu falava do meu estado no Brasil, as pessoas tomavam um susto. Porque elas diziam assim: nossa, mas vocês conseguem tantos direitos, não era mais fácil então mandar casar de uma vez? Porque se você acaba dando tudo igual ao casamento, para que deixar o meu estado? Mas um dos temas curiosos que eu percebi, que eu quero dividir com vocês, é o seguinte: existe, claro, uma característica daquele povo. Por exemplo, uma comunidade muito religiosa que ainda acha que morar juntos e casar é pecado, vai querer o casamento, uma questão religiosa. Uma comunidade talvez muito com aqueles costumes antigos, filha minha só sai casada de casa, a gente está casada hoje, mas existem rincões desse país que ainda são valor. As pessoas se casam. Agora, sabe qual é que é a porta maior de fuga do casamento para onde eu estava? Sabe qual é o portão que abre, escancara a fuga do casamento para onde eu estava? Não é o povo, não é o costume, não é a religião. Você sabe qual é? Alguém quer chutar qual é a porta jurídica? Que quando ela se fecha, as pessoas explodem no meu estado e fogem do casamento? Que é o que aconteceu na França até recentemente. Casamento é fácil entrar e difícil sair. Se for impossível sair, ninguém entra. Todo mundo corre para o estado. Quanto mais difícil o divórcio, menos gente opta por se casar. E por que no Brasil o casamento foi revigorado? É muito interessante. Porque o divórcio foi facilitado. Facilitar o divórcio não é banalizar o casamento, é valorizar o casamento. Porque ninguém entra no jogo que eu não consigo sair. E é por isso que a emenda 66 de 2010, que facilitou o divórcio, ampliou os casamentos. Porque quem entra sabe que consegue sair. Se eu não consigo sair de jeito nenhum, é melhor entrar. E é por isso que o Brasil é um país ainda muito casamenteiro. Porque você entra fácil no casamento e sai mais fácil ainda. Toda vez que eu dificulto, eu tiro as pessoas do casamento e jogo na união estável. Segunda e última nota. Toda vez que eu burocratizo a união estável, eu acabo equiparando o casamento, as pessoas pensam: é melhor casar, já que toda a burocracia também na união estável, que é o que o Brasil fez. O Brasil burocratizou tanto a união estável, pessoas dizem assim: bom, para ter tudo isso daqui é melhor casar logo. É melhor casar logo. Porque a união estável está hoje num grau de burocracia. Vocês vão ver com o registro no registro civil, que a lei vai trazer um material para a gente falar sobre isso. É um código de normas, né? Que fez aquela mistura dos provimentos todos, né? Hoje, a união estável está tão burocratizada que é sério mesmo. Eu acho que se as pessoas conhecessem os efeitos, acabariam por casar por ser até mais fácil. Porque a união estável está profundamente burocratizada pelas normas que nós adotamos como país. Semana que vem, eu vou trabalhar com vocês um 723, um 724, um 725, um 726 e um 727. E vou mostrar para vocês o registro do Estado. Com isso nós acabamos na terça-feira do Estado. Na quarta, a Alessandra disse que eu tenho que dar uma aula sobre alimentos para vocês. Então eu vou dar uma aula sobre alimentos para vocês na quarta-feira. Obrigado e até segunda. Deixa eu ver se tem vontade. Tá? Senão eu vou entrar em sucessões que eu acho que é mais divertido.